Cara, boa noite a todos. Uma vitória que esse grupo já vinha merecendo, né, velho? Já vinha merecendo. É futebol e a gente tá nisso há bastante tempo, então tem culturas que não vão modificar nunca, né? E nem eu estou aqui para modificar cultura nenhuma, de nada. Estou aqui para fazer meu trabalho. Quando a vitória não vem, é sempre muito complicado. Mas, assim, friamente falando, esse grupo mereceu a vitória contra o Curitiba. Esse grupo, por mais que foi equilibrado o clássico, a bola do jogo teve no pé do CRB. Né? E no jogo contra o Paysandu, idem. Né? As duas últimas bolas cruciais do jogo tinham sido do CRB. Então, assim, foi uma vitória sofrida no que diz respeito a um jogo difícil, né? A um jogo contra uma equipe que é a líder do campeonato, se nós considerarmos as últimas 10 rodadas, então mostra a ascensão, né, do Goiás. E assim, o grupo foi merecedor, né? Foi merecedor desde o primeiro tempo. No primeiro tempo, o que causava a nossa preocupação era que, tipo, da história não se repetir. No primeiro tempo, o CRB tinha finalizado 13 bolas contra 2 bolas do Goiás, né? E o jogo estava 0-0. Então era importante manter a tranquilidade. E aí vem, eu acho que o grande lance do jogo, né? Que foi o pênalti não convertido. Ali, se esse grupo não está mentalmente forte, se esse grupo não está com o espírito do merecimento de sair dessa situação, esse grupo poderia ter acusado o golpe, né? Então, o grupo não acusou esse golpe, manteve em busca da vitória e foi merecedor dela. Ô Roberto, é cultural, né, do futebol brasileiro, o treinador perde mais jogo do que ganha. Mas eu queria que, se você pudesse, destacasse os seus méritos na vitória de hoje, desde o começo da semana, os treinamentos, até o jogo diante do Goiás. Fala pra gente, Roberto. Cara, o jogo foi... bom, primeiro, o mérito do treinador, né? Ele sempre está na dependência do jogador, né? Então, assim, qualquer mérito que eu possa ter, ele é absolutamente justo e dividido com os atletas. Mas eu acho que foi um jogo taticamente bem estudado, né? Na hora que eu inicio o jogo com a proposta de jogadores só de velocidade, eu te dou um exemplo. Os 2 principais jogadores do meio campo do Goiás foram substituídos, né? O Giovani não tinha sido substituído em jogo nenhum, né? Por quê? Porque a gente botou intensidade. Se eu começo o jogo com um homem de referência e mais um meia armador para pentear a bola, o Goiás ele conseguiria, no momento que a gente roubasse a bola, fazer a recomposição. E o que a gente queria era que ele não tivesse tempo dessa recomposição. E tivemos inúmeros contra-ataques no primeiro tempo. Acho que a estratégia ela funcionou porque os atletas executaram, né, da forma. Tivemos a condição do pênalti. A partir do momento, né, do pênalti, a gente teve que mudar a característica do jogo. Primeiro, com a saída do Rafael, né, estava com cartão amarelo. E também, independente do cartão amarelo, a equipe já pedia um cara que quebrasse a linha no passe. E a gente tinha o Renan e a gente tinha o Felipe. E comigo funciona meritocracia. Os treinamentos do Felipe, eles foram melhores. Ele veio num crescimento. Felipe, no último treinamento, que vocês, óbvio, não tiveram a oportunidade de acompanhar, e não por culpa de vocês, claro. Felipe fez 2 gols, né? Então é um cara que acha passe. Claro, tem coisas que precisam ser melhoradas. Então a entrada dele... nos 2 primeiros toques que ele deu na bola, ele deu uma virada no Willian, depois deu uma bola para o Iago, que era o que estava faltando, né? E foi assim que acabou acontecendo. O lance do pênalti foi assim que aconteceu também o lance do primeiro gol. Bom, Roberto, eu tinha a coletiva do Ney Franco e elogiou bastante a equipe do CRB, falando do merecimento do que foi a partida de hoje, falando também do que é o equilíbrio da Série B. Eu perguntei a ele se seria mais difícil jogar contra a time do rebaixamento e ele está na zona de cima. Falou que não, que a Série B é isso mesmo e que se espantou pelo fato do CRB estar nessa condição. É isso mesmo? Cara, Série B é muito equilibrado, né? Muito equilibrado. Se a gente olhar, o exemplo que eu dei de inspiração para os atletas foi exatamente o Goiás. O Goiás ficou mais tempo na zona de rebaixamento do que ele está na zona de classificação. E é o mesmo time.
Mesmo treinador, o Goiás quando enfrentou e venceu por 2-1 no CRB, já era o Ney Franco, né? A base já era essa, mas futebol tem o seu momento, tem o seu tempo, né? E esse grupo está me dando assim uma resposta muito rápida. É o que eu falei, estava faltando a vitória, né? Estava faltando a vitória. Eu espero que essa vitória tire um peso, né, dos atletas, tire o peso, não a responsabilidade, né? Ninguém está aqui tirando onda, nem curtindo, nem achando que alcançamos. Fizemos nada. Nós precisamos de 3 vitórias ainda em 6 jogos. É difícil pra caramba. Isso é percentual de aproveitamento de campeão, né? Mas é uma vitória que vem, né, dar uma confiança a mais ao grupo e uma coisa importante, trazer um pouco mais o torcedor para o nosso lado, né? Porque a gente entende pra caramba, o torcedor é paixão e está vendo o time na zona de rebaixamento e o time está a maior sequência sem vitórias era do CRB, né? Então é absolutamente justa e legítima a cobrança do torcedor. Acho que com essa vitória, eu acho que dá para a gente ter para o próximo jogo em casa um clima de mais sinergia, né? Porque o torcedor ele apoiou a gente no jogo de hoje, né? Mas no momento da dificuldade há aquele ar de desconfiança, né? De novo não vai ganhar e hoje, graças a Deus, ganhamos. Pela intensidade do jogo do teu time hoje, a gente já falou, né, em toda a entrevista da questão técnica e tática hoje dentro de campo. Aí eu te pergunto, os jogadores hoje estavam diferentes também na parte psicológica, se dedicando mais, correndo mais, a gente viu isso. Trabalhasse isso também, a parte psicológica nessa semana, isso também hoje é importante no teu grupo? Cara, a gente tem um grupo de jogadores que num passado muito recente, né, tiveram em equipes de Série A, tiveram em equipes da Série B e são conhecidos como jogadores de qualidade técnica. Só que eles precisavam entender que a Série B, qualidade técnica por si só não faz diferença. Você tem que dar intensidade. Aí se você dá intensidade, aí a qualidade técnica vai fazer a diferença. Então, isso foi uma luta diária nossa com esse grupo. E eles começam a mudar um pouquinho o chip. Eles começam a entender, né, que a qualidade técnica ela só vai fazer diferença no momento que você joga em alta rotação, porque Série B é uma competição de velocidade, é uma competição de força. Boa noite, Roberto. Parabéns pela vitória, a primeira do CRB. Aí eu queria saber aqui qual é a vitória. Dá uma aliviada na pressão para a sequência da competição? Cara, vê só. Eu acho que dá uma aliviada importante para os atletas. Importante para os atletas, né? É muito difícil, vocês são da imprensa, vocês sabem disso, né? O futebol, ele tem, com todas as cobranças que acontecem, mas o futebol tem também o lado da arte. O futebol também tem o lado da alegria. Eu nunca vi uma seleção ser campeã do mundo jogando sisuda, né? Então, uma sequência de jogos que o CRB estava, sei lá, 7 jogos, sei lá quantos jogos estava sem vencer, né? Isso era muito ruim para o grupo, né? Não só a cobrança do torcedor, não só a cobrança da imprensa, ambas legítimas pela situação do time, mas a cobrança deles mesmo, o cara começa a perder a confiança. Então, assim, eu acho que essa vitória para o grupo assim, foi muito bom para dar uma tranquilidade, mas eles entenderem. Tranquilidade é uma coisa, acomodação nem de longe, porque a nossa tarefa ainda é muito difícil. Volto a dizer, quem tem 50% de aproveitamento está brigando pelo acesso. E é isso que o CRB precisa ainda nesses jogos. Roberto, parabéns pela vitória. Com relação a 2 jogadores, né, que a torcida de repente estava pegando muito no pé, o Ratinho e também o Serginho. Os jogadores se recuperaram com você. E também com relação ao Everton Senna, foi decidido também na semana do treinamento dele. Roberto? Olha, a gente sempre, em relação à penalidade, nós temos sempre 5 jogadores trabalham durante a semana, mas 3 afunilam. E o Everton, cara, qualquer um podia ter perdido o pênalti, menos ele, porque ele é um cara humilde pra caramba, é um cara dedicado. Rapaz, Everton treina tudo. Se tem falta, Everton tá lá para treinar, apesar de que tem 70 batedores na frente dele, mas ele se apresenta lá. Se tem pênalti, ele vai lá. E aí, dos batedores, que eu não vou agora abrir isso aqui, porque não tem nada a ver eu fazer essa entregação com os caras, né? Dos batedores, quem pegou a bola foi ele, né? Quem
quem teve a atitude, né, no momento daquele 0-0, pênalti, o time, né, na pressão que estava, foi ele. Infelizmente pegou mal na bola, né, e graças a Deus, né, o Iago, o Otávio, enfim, todo o grupo construiu a vitória com outros 2 gols e isso não foi um peso, né, que viesse crucificar esse jogador, porque não merece. E outra coisa, dificuldade até para você botar a tua equipe em cima desse foco de Goiás, Roberto, que você entra e tem tua equipe com 10 jogadores pendurados. Então, cara, agora minha preocupação, né? Minha preocupação porque todo jogo é importantíssimo, né? Mas se você pegar o torcedor e se você pegar a imprensa no meio da semana, né, onde a euforia desse jogo já passou, né, onde o planejamento ele tem que ser maior, todos vocês, seja torcedor, seja imprensa, todo mundo vai dizer que os 3 jogos mais importantes dos 6 que restam são contra Juventude Boa em casa, né? E aí antes desses 2 jogos eu tenho um jogo fora de casa com 10 pendurados. Então, meu irmãozinho, eu vou usar a racionalidade. E dois suspensos, né? Só para completar. Sim, já temos 2. Na verdade, eu vou até adiantar, nós temos 3 fora, né? O Neto, ele já vem há algum tempo no sacrifício, né? E hoje foi a gota d'água, né? Eu tenho certeza absoluta, né, que vai fazer exame na segunda-feira e vai acusar alguma lesão, né? O Neto saiu do campo direto para a maca, né, para tomar injeção e fazer tratamento, né? Então foi outro que veio no sacrifício do jogo. Roberto, eu não poderia deixar de parabenizar, né? A gente também está lá o dia a dia. E outro detalhe, né? Assim que o Roberto Boroni passou a escalação do CRB que a gente postou, o torcedor disse: esse treinador é doido. Aí eu lembrei exatamente dessa meritocracia. Estava conversando aqui com o Luciano, com o Paulo, também da meritocracia no primeiro tempo. Até a gente não faria a substituição do Felipe Menezes. Por quê? Porque nós não vimos o treino. A gente estava falando nisso. Queria que você falasse dessas situações e também dessa rapaziada que você começou a reconquistar com eles também o espaço. Você já respondeu do Serginho, do Ratinho, mas de outros jogadores que a gente via também cabisbaixo. O Fernandes é doido mesmo? Cara, eu falei na minha chegada, né, que os reforços que eu teria à minha disposição são alguns atletas que estavam esquecidos dentro do elenco e que, se voltasse a se motivar e a se preparar, né, poderiam ser os reforços, né, porque não tinha mais contratação. Então, veja bem, antes da partida de hoje, com 32 rodadas, né, a gente tinha o pior ataque, cara. Eu não podia continuar insistindo na mesmice, né? Eu tinha que buscar algo diferente. Então, a ferro e fogo, o que é que nós fizemos? Eu mantive o Carioca na segunda linha, porque inclusive fez o gol de empate contra o Paysandu, né? E eu tirei um homem de referência. Para ter uma equipe com mais mobilidade. E eu tenho certeza absoluta, o Goiás sofreu para achar a nossa equipe no primeiro tempo. No segundo, pela qualidade do Goiás, foi mais equilibrado, mas mais uma vez, né, com a bola rolada, o CRB esteve mais próximo da vitória e foi merecedor da vitória. Ô Roberto, cada jogo uma estratégia diferente, um time diferente, ou dá para mudar a estratégia mantendo o mesmo time, a chamada repetição? Cara, nem que eu quisesse, né? Eu acabei de te falar. Não, perfeito. A gente tem 10 jogadores pendurados, eu já tenho, dos que iniciaram o jogo hoje, 2 suspensos, né? E desses 10 pendurados, eu preciso analisar o quanto, né, que a estratégia que nós vamos usar diante do São Bento, eu posso correr o risco, né, de perder jogadores que são considerados imprescindíveis. Mas você achou um time já? Ou seja, o CRB já consegue jogar sem um 9 referência? Olha, se a gente observar, o CRB tem João Carlos, né, o CRB tem Ratinho, né, que apesar de bastante questionado, mas nos treinamentos e nos jogos, né, não há uma justificativa absolutamente real de eu fazer uma mudança ali. Everton Senna, Conceição, Paulinho, Claudinei e o Serginho, né, isso aí já matou a pau. Nós temos Iago e nós temos o William.
Então eu tenho 9 titulares absolutos. 2 a gente vai mexer no doce de acordo com o jogo, com a característica da partida, com a característica do adversário. Por quê? Porque quem tem os 11 titulares pronto, eu vou dar um exemplo, isso não é cornetagem, coisíssima nenhuma, né? Nós temos aqui do lado o CSA. O CSA está fazendo uma Série B antagônica ao CRB, o tempo inteiro lá na zona de classificação. Você vê que nessa reta final houve mudanças, né? O meio campo sempre jogava o Pio com o Daniel Costa, houve mudança. Por quê? Porque 38 rodadas, velho, desgasta, né? E um time que está na zona de rebaixamento é porque, além do desgaste, esse time também não se encontrou. Então não é agora, faltando 6 jogos, que eu vou querer uma imposição que a gente não teve no restante da competição. Então, é o ideal? Não. É o que Roberto Fernandes gosta? Não. Mas nesses últimos 6 jogos, nós vamos dançar de acordo com a música para não ter que sofrer mais durante o jogo. Obrigado.